Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 23 de agosto de 2025. Vamos trazer aqui um tema que é basicamente uma complementação daquilo que nós trouxemos na última quarta-feira, quando falamos dos entrantes, dos extraterrestres encarnados, dos robôs, dos clones, das holografias. Hoje nós vamos trazer aqui um tema para se aprofundar um pouco mais naquilo que é conhecido como pessoas sem alma. Parece interessante que, quando falamos que somos almas encarnadas, tenha muita coisa além disso que muitas vezes foge da nossa capacidade de entendimento, de compreensão. A Terra é um planeta de criação, onde existe pouca luz, mas muita matéria escura, também chamada de matéria-prima, para que a luz possa cocriar. A luz por si só já cocria principalmente os reinos inferiores, como dissemos. Se o ser humano faz parte do reino hominal, existem os reinos vegetal, mineral, animal, elemental. A luz cria o começo de uma consciência, de uma inteligência, e depois tudo vai se desenvolvendo. Então, algumas coisas nós podemos entender lendo a Gênese, principalmente codificada pelo Allan Kardec, mas existem outras maneiras de interpretar o início de qualquer forma de vida num planeta como a Terra. Uma coisa é certa: por mais que alguém saiba, não sabe quase nada do tudo que é. Veja por você, e eu vejo por mim, quanto mais entendemos, mais se alarga tudo aquilo que há. Parece incrível isso. Quanto mais você sabe, mais você descobre que não sabe quase nada. Porque uma vez que se alargam os horizontes da consciência, você vê que não tem fim. E aí nós vamos entender, pelo menos um pouquinho, por que o cosmos é infinito. Porque não existe começo, meio e fim. Porque tudo é continuação daquilo que uma vez existe, uma forma de energia, que pode se transformar, que pode mudar. Então nós aprendemos que aqui na Terra as pessoas humanas, o ser humano, são almas. Depois descobrimos que somos fractais de almas. Depois descobrimos que não nascemos todos simples e ignorantes, como algumas teorias nos fizeram crer. Não viemos somente dos reinos inferiores, viemos também de estrelas, somos sementes estelares, como fractais. Uma vez que a consciência ela é parte do todo, a fonte criadora é o centro de tudo, emite ondas energéticas como pulsos de luz que funcionam como sementes, átomo semente divino. Forma a mônada e a mônada superalmas, almas e fractais. E também já colocamos aqui no vídeo anterior que na divisão da mônada sobram também partículas, poeiras, chamadas de Stardust, que é poeira cósmica, poeira estelar.
E essa poeira ela cria novas formas de vida e um dia evolui, passando pelos reinos inferiores e até chegar ao reino animal, no caso aqui na Terra. E isso é apenas nesta escola de almas chamada Terra. Imagina nos outros mundos, que são tantos bilhões apenas nessa galáxia, e são bilhões de galáxias, bilhões de universos, bilhões de multiversos. Aonde tudo isso vai parar? Por isso que às vezes temos aqui alguma orientação, alguma informação, temos uma noção daquilo, mas parece tão difícil colocar no papel ou em forma de um áudio. Porque por mais que coloquemos aqui informações, é apenas uma minúscula parte. E é por isso que tem pessoas que dizem, aquilo não é verdade, porque o outro falou uma coisa e este falou outra, e acolá foi dito de uma terceira maneira. Porque são pedaços da verdade. Cada um falou aquilo que compreendeu. Mas mesmo somando todos aqueles que nós vemos e ouvimos, ainda assim não formamos a verdade, porque a verdade não pode ser conhecida numa consciência ainda de terceira dimensão, no mundo de provas e expiações. A verdade é muito maior, é tão grande que é impossível sabê-la, mas temos que galgar os degraus, um a um, e tentar subir essa escada evolutiva. Então aqui na Terra, um planeta de criação, onde a luz é pouca, mas a matéria escura é bastante, é um planeta onde tudo pode se criar. Lembrando que nem todos os planetas, estrelas, nas galáxias infinitas, nem em todos os lugares existe a mesma matéria-prima, a mesma condição energética de frequência, a mesma incidência de luz. Como podemos dizer, são diferentes situações, diferentes configurações, diferentes tipos de matéria para se cocriar. Diferentes consciências que chegam para desenvolver e produzir naquele mundo, como aqui. E em cada lugar é uma escola onde os alunos aprendem uma maneira diferente, como se fossem profissões na nossa vida cotidiana. Então, nem todos sabem a mesma coisa, nem todos se especializam na mesma área. Então, nós achávamos que a Terra era um planeta onde todos os humanos eram almas em experiência humana. Aí, aos poucos, descobrimos que tem clones, que tem holografias, que tem sósias, que tem entrantes. Aí confunde a nossa cabeça. Na quarta-feira eu coloquei algumas orientações, algumas coisinhas básicas, um começo de entendimento de tudo isso. E agora me vem que existem pessoas, além dessas citadas no último áudio, no último vídeo, que têm também seres humanos encarnados como nós, mas que não têm almas. Seres desalmados. Eu lembro que quando a gente era criança, a pessoa que fazia o mal era taxado de desalmado, sem alma. Um adjetivo que até acredito que servia da maneira como cada um compreendia, mas não significava que aquela pessoa não tinha alma. Pelo contrário, ela tinha uma alma ainda em evolução, bastante atrasada. Então vamos dizer que aquela alma ela se cria
com o tempo, você faz o polimento, você elabora dentro de um projeto evolutivo, mas que está ainda muito atrasado. Então, não é uma alma pronta, então é uma alma bem atrasadinha, então se diz desalmada, como se fosse sem alma. Mas existem seres humanos, de fato, sem almas. Sem alma mesmo. Claro que nós falamos aqui dos robôs, dos clones, eles não têm alma. Mas existem tantas possibilidades que já em algum tempo nós sabemos que as trevas também tinham muita ciência e elas podiam cocriar, assim como a luz, dentro da sua capacidade criativa, porque a Terra permite isso. Então eles criavam seres de si próprios, sem almas. Criavam também formas humanas com almas que eram sequestradas após o seu desencarne, porque viviam numa condição ética e moral tão baixa que elas não tinham força para subir nenhuma prateleira, como se diz, dos umbrais. Eram tão pesadas que as trevas conseguiam apanhá-las e levá-las para as suas profundezas dos abismos, e lá elas eram escravizadas, transformadas em ovoides, e aquela energia daquela alma deixava praticamente de existir, enquanto aquele ovoide ficava armazenado em algum lugar, eles criavam uma forma humana aqui da Terra, humanoide, e colocavam elas em forma física humanas, porém sem alma, vazias, ocas. É interessante porque são coisas que há pouco tempo era impossível admitir isso, compreender isso. Mas nós hoje sabemos que o planeta Terra, como escola de almas, ele é ilimitado na sua capacidade de cocriar dentro dos limites de um mundo de provas e expiações, de um planeta de terceira dimensão. Por que isso é possível? Porque a quantidade de matéria escura para cocriar aqui na Terra é imensa, ilimitada. Já dissemos isso antes. A questão é, quando esta matéria escura passa por uma anomalia, e anomalia é como se fosse uma contaminação perversa, uma contaminação de consciências que se comprazem na não-luz. Quando temos esse tipo de matéria-prima, nesse tipo de ciência, desta parte da humanidade trevosa, pode-se criar anomalias humanas. Uma anomalia, um ser humano sem alma. Esta anomalia, ela é basicamente criada na ausência total de luz. Mas como ela pode sobreviver se não tem nada de luz? Ela sobrevive
se abastecendo das energias daqueles que têm luz. E todos nós que temos uma alma, se não pronta para a ascensão, pelo menos muito próximo já disso. Essas pessoas sem almas, às vezes elas têm até um raciocínio, porque elas têm cérebro, mas elas não têm aquele corpo etérico da alma. Então elas são frias, calculistas. Elas são, de fato, desprovidas do corpo emocional, de qualquer emoção, de qualquer tipo de amor, de compaixão, de respeito. Elas são manipuladas por programações. Como já dissemos aqui tantas vezes, elas sofrem o efeito dos implantes mentais, porque uma vez que não têm almas, elas são robóticas, facilmente domináveis, através da programação mental. E elas servem àqueles que não podem encarnar, mas que têm conhecimento de causa. Quando elas vivem próximas de algumas pessoas, essas pessoas são sugadas de tal maneira na sua energia vital, na sua luz. Se a outra pessoa não fizer algum esforço, eu diria um esforço bastante elevado, elas praticamente anulam essas pessoas verdadeiras. Porque elas são verdadeiros obsessores, parasitas. Então as pessoas dizem, mas por que então Deus permite isso? É preciso compreender que Deus não é uma entidade, Deus é uma consciência única, total, a fonte de tudo o que há. E ela cria tudo o que é possível. Aquilo que é criado na ausência dessa luz, um dia precisa ser reciclado. Precisa evoluir. Porque nada é para sempre. Tudo é movimento. E aos poucos, este movimento natural dos mundos e das coisas faz com que qualquer tipo de criação possa evoluir, possa se melhorar, ou então se dissipar, se dissolver. Algumas pessoas sem almas, elas são como se fosse uma boneca viva, um boneco vivo. Tem os movimentos, porque tem as funções orgânicas, mas não tem aquele corpo emocional, corpo etérico. Então elas se alimentam da energia dos outros e, como parasitas, vivem enquanto têm energia. Quando elas são desabastecidas, aos poucos elas podem se apagar e se desaparecer. Diferente das pessoas que têm uma alma, a alma ali, quando as pessoas têm almas, a alma desencarna e vai, e o corpo vai virar pó. Nesse caso, o corpo não tem alma, então ele deixa de viver como um corpo normal e desaparece e termina. Dali não tem sequência. Não tem vida, não tem continuação. É uma matéria morta. Viveu, de certa forma, sim, mas não evoluiu, não progrediu, não avançou na evolução, como tudo que há nos mundos.
Tudo está nos planos divinos, porque eu diria que isso seria como uma reciclagem. Aquelas que são de fato almas endurecidas, que se comprazem no mal, elas também um dia vão evoluir. Não há outra forma, não há outro futuro, não há outro meio. Elas precisam evoluir. Se elas criam algo sem vida, elas apenas estão transformando algum tipo de matéria escura que precisa ser reciclada e se transforma em algo diferente, mas que também não tem um segmento dentro da evolução. Muitas dessas almas empedernidas, elas passam pelo processo natural de todas as almas aqui da Terra, a evolução. Sabemos que tem obsessores que fazem parte deste grupo, mas também sabemos agora que essas pessoas, seres humanos sem alma, eles também são obsessores. Obsessores energéticos. Se alimentam da energia dos outros para sobreviver. Nós vemos na natureza, na floresta, principalmente nas árvores, aquelas plantas parasitas. Elas não têm raiz para se alimentar da terra como as outras. Ela se alimenta da seiva daquela que é parasitária, aquela que dá a condição para o parasita sobreviver. Normalmente, uma planta parasita não produz nada, nenhum tipo de utilidade, nem frutos. E se produz alguma coisa parecida com frutos, provavelmente são frutos venenosos. Por que seria diferente? Os parasitas humanos, as pessoas sem almas, tudo está espelhado em algum lugar para que possamos compreender. Aquelas pessoas sem alma são condutores de programas específicos dos seres da não-luz, aqueles que não podiam encarnar e que se utilizavam deste tipo de possibilidade para comandar aqui no planeta Terra, principalmente os humanos que aqui vieram para evoluir. Eles trabalham como uma programação mental, ou como você queira, um programa de computador. Como eles não têm alma, eles são fiéis ao programa. Não há nenhum ser humano que tenha uma alma de verdade que possa ser tão fiel a esse programa como aqueles que não têm alma, porque ele não tem realmente o sentimento, ele apenas tem o seu cérebro, a sua função orgânica, e a programação se encaixa e funciona plenamente. São pessoas, de fato, muito perigosas, porque não havendo sentimento, são capazes de fazer qualquer coisa. E é importante que se saiba que elas pensam igual a qualquer um de nós.
Apenas não tem o corpo da alma, o corpo etérico, o corpo emocional. Ela nasce, cresce, vive, morre e desaparece, mas ela faz uma missão perfeita daqueles que faziam a programação nela. O que nós podemos entender pelas orientações que até aqui chegaram, porque sempre tem novidades, então amanhã é outro dia. Mas o bom de tudo isso é que aqueles que faziam essas programações já não estão mais aqui. Então, quando acabar esta última leva, não vai ter mais novas levas. Acaba, porque tudo está finalizando. Como eu já disse aqui muitas vezes, o Criador deu o basta. Acabou o tempo. Terminou a brincadeira. Mas é também importante que você saiba aqui que nem toda pessoa que você compraz no mal é uma pessoa sem alma. Não são muitos, na verdade. É claro que se contarmos todos, vai dar um número bem expressivo, mas em termos de proporção, eu diria que tem muito pouco desse tipo de gente aqui no planeta Terra. Alguns milhares, não sei se chega a milhão, talvez não. Mas isso não importa. O que importa é entender que tudo isso coexiste com tudo que nós conhecemos. E se nós aprofundarmos cada vez mais, vamos descobrir quanta coisa ainda não sabemos, não conhecemos. Por isso é importante que cada um se permita a compreender, a aceitar que existe muito mais do que aquilo que nos é mostrado. Estamos indo para um ponto da nossa consciência que tanta coisa nova vai chegar que é impossível administrar tudo, mas vamos nos permitir, pelo menos dentro da nossa capacidade de compreensão, de entendimento, ver aquilo que realmente podemos assimilar. Porque agora é um tempo conhecido como o Apocalipse, a revelação daquilo que estava oculto. Se você se permite, você vai receber cada vez mais conhecimento, informações, e vamos começar a ver a maravilha deste mundo chamado Terra. Ainda temos algumas dificuldades em entender por que ainda, como já alguém me disse, por que Deus permite ainda tudo isso? Porque Deus não permite nem proíbe. Ele tem um projeto para o planeta Terra e o projeto está acabando, mas dentro desse projeto tudo era permitido. Tínhamos essa garantia antes de aceitar as experiências nesse planeta. Tínhamos a garantia do amparo total e ilimitado e que um dia tudo isso chegaria ao seu término. E nós que somos almas imortais, não temos o que temer, porque como almas seremos eternos. Ou vamos para a nova terra, ou vamos para o exílio, ou continuar o aprendizado, mas somos eternos. Não somos um corpo sem alma. Aliás, eu diria, com toda certeza, você que ouve este vídeo, esse áudio, vídeo, você tem uma alma, senão você não estaria aqui.
não estaria interessado neste tipo de assunto, porque não é um assunto predileto daqueles seres que não têm alma. E mesmo daqueles que têm alma, mas que a alma se compraz ainda naquilo que não é ético, também essas não se interessam por esse tipo de assunto. Preferem ignorar porque é mais fácil fazer do que saber a verdade e as consequências. Então, como vimos tantas vezes, tem clones, tem holografias, tem robôs, tem entrantes, tem seres aqui, almas penadas. Quanta alma tinha nesse planeta ali, perambulando por aí, mas eram almas, sem um corpo. Estavam encarnadas e desencarnaram e estavam ali perambulando. Aí, aos poucos, vem outras informações e agora também sabemos que existem pessoas sem alma. Assim como tem alma sem corpo, tem corpo sem alma. Coisa maravilhosa esse planeta. A capacidade da nossa consciência está se alargando agora. E é por isso que nós agora começamos a compreender mais e mais e cada vez mais. Mesmo que tenhamos dúvidas, parece uma coisa fantasiosa, mas aos poucos ela vai se encaixando e se mostrando parte da realidade, parte da verdade. É um tempo de ascensão e de expansão da nossa consciência, da nossa capacidade de discernir as coisas. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.